gostaria só de delimitar a nossa conversa no seguinte sentido. Eu tenho uma vida de advogado de sindicato, portanto, uma vida muito prática. Então, claro, você tem que ter uma sustentação doutrinária, tudo muito bonitinho, mas eu não gosto de cuidar desses assuntos coletivos com base em doutrina, no que o doutrinador, o que o fulano escreveu. Eu gosto de vir conversar nesses assuntos com base na minha experiência prática. Como é que eu vejo essa questão no dia a dia? Como é que eu leio as decisões dos tribunais no dia a dia? Portanto, pode ser que me façam uma pergunta, eu quero que vocês acreditem cegamente que eu estou respondendo dentro da realidade, não com base em uma eventual tese disso e tal. É complicado, né? Ontem eu tive uma cliente que leu no judiciário alemão que o juiz alemão autorizou que o banco de sêmen diga quem é o pai daquela criança que a mãe adquiriu o sêmen numa inseminação artificial. Então ela quer discutir isso no Brasil, quer que eu entre com uma ação para que o juiz declare quem é o pai da criança para a criança ter o nome do pai. Então, ela está lendo lá no judiciário alemão. No direito brasileiro não tem isso. Então, tese é uma coisa. Então, as respostas que vocês me perguntarem, é evidente, se eu não souber, segunda-feira eu mando para vocês aqui por escrito. Mas eu não vou discutir tese. As respostas que me perguntarem, eu vou responder diante da realidade do dia a dia da advocacia. Tá? Então, se me perguntarem algo que eu não saiba, eu vou pesquisar, segunda-feira eu falo. Vamos lá. O nosso departamento é a primeira vez que a gente adere a um movimento, né, de greve. E uma das preocupações maiores é quanto a corte de ponto, essas coisas assim bem práticas em relação à chefia, fazer isso ou não. Até que ponto nós devemos nos preocupar? Qual que é o passo a passo da coisa? Bom, primeiro que você está levantando uma questão que até o momento eu não ouvi, que a universidade cortaria ponto. Mas é uma preocupação. Sim. Não é? A primeira medida de repressão é eu vou cortar ponto. A segunda medida é demissão. A terceira preocupação é quem está no estágio probatório. A greve não permite a punição. O contrato de trabalho está suspenso. Não se fala em punição. Com estágio probatório não interfere, a participação da greve não interfere. A questão do corte do ponto, a maioria dos juízes são favoráveis ao corte de ponto. A maioria dos juízes. Principalmente aqui na universidade, que tem uma situação que é uma tragédia, que são os dois regimes. O regime CLT é muito fácil de você lidar com ele. O regime estatutário é muito complicado. Por quê? O juiz do trabalho vai discutir a questão fato jurídico greve. Ele está habituado a isso no seu dia a dia. O juiz que cuida das questões dos estatutários é um juiz de primeira instância que tem lá uma sala desse tamanho aqui, com pilhas e pilhas de processo de ICM, de cobrança do IPTU, de pedido de isenção. Quer dizer, é um mundo totalmente diferente do mundo do trabalho. Na Justiça do Trabalho, o papo seria totalmente, mas seria não, é a mudança da água para o vinho no tratamento. As questões de greves na Justiça do Trabalho não é discutida por um juiz de primeira instância.
é discutido no tribunal. A questão de greve de estatutário é discutido por um ou outro juiz da vara da Fazenda Pública. Todos os processos de estatutário da Unicamp vai naquele juiz. Todos os processos contra a prefeitura, naquele juiz. Todos os processos contra o Estado de São Paulo, vai naquele juiz. E a visão trabalhista não dá para comparar de um juiz especializado no tema de um juiz comum, né, que analisa todos esses pontos. Então, objetivamente, o que eu posso te dizer é que a questão de ponto, de cortar ponto, é uma iniciativa do empregador. E é uma questão a ser discutida depois. Até porque, se você discutir isoladamente, eu não entrei porque não me deixaram entrar. Então tem uma discussão coletiva e tem uma discussão individual. Tá? Acho que ela... Eu tenho 3 perguntinhas. Só um minutinho. Contemplou? Então, tá. A primeira é a respeito da gratificação. Já que o contrato de trabalho está suspenso durante o período de greve, eles podem suspender essa GR durante a greve? Nenhum prejuízo você pode ter por estar em greve. Mesmo que seja, já que a gratificação é condicionada? Nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo. Não pode existir nenhum prejuízo em virtude da greve. Isso dá para ele responder com segurança. Não pode. Descontar o dia é uma história. Você não veio trabalhar, não vou te pagar o dia. Agora, gratificação, não pode. A segunda questão é como é que se qualifica o assédio moral durante o período de greve. O que eu posso dizer para você tranquilamente é o que a moça do CAISB faz com os funcionários. Não, Lá... eu estou falando assim porque no meu setor só tem eu em greve. E é uma unidade que não tem histórico de greve. Tá. E aí está acontecendo já umas coisas que eu não sei bem se já se enquadraria em assédio moral. O assédio moral é, por exemplo, você ser pressionada ou receber um tratamento diferenciado por estar em greve. Ela vai se ferrar, né? Eu vou dar um castigo nela, se não voltar. São ameaças ainda que veladas, né? Agora, é diferente do assédio moral coletivo, né? Aí, no individual, se você conseguir provar que houve um tratamento discriminatório em relação à sua pessoa ou a um grupo de pessoas, caracteriza o assédio moral. A minha pergunta era bem isso. Então, a palavra-chave é conseguir provar, que é o mais difícil. Porque, geralmente, é muito violada a questão do assédio moral. Sim. Você manda e-mail com um texto subentendendo que o seu caso vai ser levado para a comissão de ensino, eu não vou assinar o seu cartão de ponto, como aconteceu ontem. Sim, mas isso, se for da minha atribuição, levar esse fato, não é assédio. Qual é o problema de pegar a sua ausência e levar para a comissão? Isso é normal. O que não pode é você ser pressionada, ser coagida por uma situação. Dizer que vai levar é uma história. Agora, precisa ser mais contundente para caracterizar. Porque nós estamos falando aí de uma atitude isolada. E a dificuldade em todo o processo de assédio, principalmente no caso específico que você está falando, que você está expondo aqui, os seus colegas não estão em greve, né? Só tem eu. Então, Na realidade, no setor só tem eu que sou funcionário. O certo era, se tivesse uma vantagem, eles renunciarem, né? Qualquer vantagem que a greve trouxesse, eles renunciariam a essa vantagem, né? Isso seria legal, né? No Brasil ainda não é assim. Para você ter uma ideia, o Brasil tem um dos menores índices de sindicalização do mundo. E as pessoas, o sindicato faz um movimento para conseguir várias vantagens, estabilidades para o doente, para a gestante, aumento real, participação nos lucros, e as pessoas nem sócios são. E desfrutam daquilo que o sindicato conseguiu.
E se o sindicato estabelece categoria, uma Assembleia Geral, estabelece uma cobrança de uma taxa de fortalecimento, a Justiça não deixa cobrar porque ele não é sócio do sindicato. E aí, agora eu vou dar um pitaco. Se o trabalhador brasileiro não acordar e se prevalecer à vontade dos atuais políticos, vai ter uma vírgula na Constituição onde o negociado vai prevalecer sobre o legislado. E aí um sindicato vagabundo, pelego, fraco, vai lá, faz acordo com o patrão e reduz a hora de intervalo de 1 hora para 30 minutos e vai ficar valendo. Então, se o trabalhador não acordar, ele está cavando a sepultura dele. O fato do funcionário ser transferido do setor onde ele estava lotado, devido a ele ter participado da greve, Isso é errado. Se ele não gostar da transferência, ele pode brigar. Na vigência da greve, eu transfiro o empregado, está na cara, aí já não tem que provar. Aí já há um indício forte de que foi em virtude da greve. Agora, precisa ver, se ele não tem interesse, se a transferência foi punitiva, tudo bem. Eu estou discutindo um caso aqui na universidade, que o trabalhador está discutindo assédio moral, ele trabalhou a vida inteira à noite. Trabalhando a vida inteira à noite, ele tem uma quantia salarial a mais do que do dia. Em virtude do assédio, o que fizeram? Transferiram para o dia. E no cinismo, a universidade vem falar que é um direito que ela tem. Tá bom, é um direito que você tem. Mas logo depois que o cara entrou com o processo, está na cara que a transferência foi punição. Então aí tem que avaliar se realmente há interesse na transferência ou não, se ela é prejudicial ou não. E às vezes o trabalhador não quer. Eu não estou capacitado para esse lugar aqui. Eu vou me ferrar se me transferirem aqui. Então é possível discutir e até eventuais punições ou desdobramentos disso. Doutor, tem uma dúvida. Eu sou dotada no Conselho do Guanabara e ontem o meu diretor ele chamou alguns funcionários individualmente para expor que se nós nos posicionássemos continuando na greve, que ele poderia não assinar nossa folha ponto para que a gente não recebesse o salário agora em julho. E eu sou funcionária FUNCAMP, só que eu desenvolvo atividades lá, lá só tem eu como na gerência ali nas atividades gerais e todos são Unicamp e eu também estou em greve. Eu gostaria de entender como é que funciona esse processo. Primeiro, se ele pode fazer esse tipo de ameaça na exposição, enfim. E segundo, como que fica a minha situação específica com o campo. Não, isso não é uma ameaça. Isso é uma atribuição dele, que ele pode até ser punido por não tomar a medida. Então, se ele recebeu uma ordem superior para que informe isso, ele não pode se omitir. Se vai descontar ou não, é uma outra história. Quer dizer, isso que ele está falando, para a gente, está na cara que é ameaça. Mas para a justiça não é, porque ele está cumprindo o papel dele. Na situação específica sua da FUNCAMP, se não houver pagamento, você vai ter que isoladamente, sozinha, entrar com o processo para pedir o pagamento, porque você foi impedido de entrar. Aí, nesse momento, você não gosta de greve, você odeia greve, você odeia sindicato, você não quer saber, porque você está defendendo o seu. É réu, num processo crime, você vai lá e confessa o crime, então você já está condenado. Então, o que eu estou dizendo é que se acontecer isso, você tem a alternativa de brigar na justiça. Entendi. Eu tenho uma questão. Na verdade, nem é uma questão minha em si, mas ela surgiu na nossa reunião na DGA, há um tempo atrás, que é justamente do julgamento da greve, né? A partir do que o senhor falou, que nós temos dois regimes aqui na Unicamp, mas para saber como é que funcionaria isso, né? Como é que, acho que pelo que eu sei, os funcionários, pelo menos recentemente, nunca solicitaram o julgamento da greve, se seria, qual é a sua perspectiva, né? O senhor acha que, por exemplo, julgar a greve seria um bom caminho? E como é que isso seria feito? Eu vou te contar, eu vou te dividir essa pergunta para você em 3 tópicos.
Primeiro, eu tenho um amigo, que é juiz do trabalho, que foi, inclusive, advogado do STU, que hoje está no Conselho Nacional de Justiça. Eu não tive oportunidade ainda de conversar com ele nesses dias, mas eu tenho uma curiosidade. Segundo informação que eu tenho, não é dele, há muitos anos atrás, ele entrou com uma ação, e a informação, repito, não é dele, é da parte contrária, foi uma tragédia. Não sei se é verdade ou não. Segundo tópico da minha resposta. Se eu não me engano, no ano passado, lá em São Paulo, a USP entraram com dissídio coletivo e o tribunal tascou um índice para todo mundo. Então, positivo. 2014. Então, foi positivo. A minha resposta, o meu cérebro fica assim: vamos meter um dissídio, vamos meter um dissídio. Aí daqui a pouco o Teco vem: porra, não faz isso, porque você vai jogar essa discussão no tribunal na cabeça desses juízes. Então, eu pessoalmente, como advogado, eu tenho um assanhamento, assanhado, aquela coisa aguçada de entrar com dissídio. Mas como advogado que está direto no tribunal, conheço a posição da maioria dos juízes do tribunal, eu tenho uma insegurança muito grande no julgamento. Então, eu tenho motivos para ser otimista, para ser confiante. Por exemplo, vou te dar uma história que aconteceu agora, no começo do ano, na Sanasa. A Sanasa tinha que pagar a participação nos lucros até o dia 30 de março, se eu não me engano. A Sanasa não pagou, ou disse que não ia pagar. Nós, o sindicato da Sanasa, fez uma greve. A Sanasa entrou com o dissídio coletivo de greve, pedindo desconto dos dias. Fomos para a mesa de audiência para conversar, não tem acordo, o processo foi a julgamento. No julgamento, o juiz botou a Sanasa abaixo de 0. Acabou com a Sanasa no julgamento. E dizendo para os empregados: se em 30 desse semestre agora, 30 do 7, não sei, o 30 do 6, se ela não pagar, façam greve de novo. E determinou que ela pagasse. Então, foi uma vitória, ninguém sofreu nenhuma punição, não sofreu nenhum desconto, foi assim uma coisa calorosa por parte dos empregados que passaram a idolatrar o tribunal. Mas eu não posso, com base nesse julgamento, ter isso como parâmetro. Vamos que nós vamos ganhar. Por exemplo, se cair com uma relatora, marca o nome dela, é doutora Olga. Se cair com o nome dela, nós já saímos perdendo. Porque ela vai dizer que a greve é ilegal, abusiva. Se cair na mão de um outro juiz, que não é nem lá e nem cá, julga extinto o processo diante da situação híbrida da Unicamp. Não, por que eu vou dar 7% para os seletistas e o estatutário não vai ter? Se cair na mão de um outro juiz, ele pode já sair votando, dando um reajuste para a gente. Então, eu não consigo chegar numa assembleia e assumir a responsabilidade sozinho. Vamos instaurar o dissídio. O que eu garanto para o sindicato, para o comando, para os trabalhadores é: se houver uma decisão política de instaurar o dissídio, eu faço em 2 dias o dissídio coletivo. Qual é a vantagem do dissídio coletivo de greve? A vantagem eu estou falando na Justiça do Trabalho. Qual é a vantagem? Se a gente instaura um dissídio coletivo, por exemplo, eu entro com um processo terça-feira, dizendo que está em greve, que não teve negociação, e a reivindicação dos trabalhadores são esses itens, o processo vai para o tribunal e distribui para um juiz, para o presidente do tribunal. Vai direto para a presidência do tribunal. O que ele faz?
imediatamente ele, presidente do tribunal, Dr. Lourival, vai marcar uma audiência de conciliação. Com certeza, menos de uma semana depois que instaurar o processo. Se nós entrarmos terça-feira, até quarta-feira da outra semana, ele vai marcar uma audiência. Sindicato, vem aqui tal dia, tal hora. Universidade, vem aqui tal dia, tal hora. Ele vai sentar com os assessores dele, um monte de assessor, e vai entender o que está acontecendo e vai buscar uma conciliação. Se ele faz uma proposta que não nos interessa, nós vamos dizer, não, nós não queremos, levantamos e vamos embora. Se faz uma proposta que nos interessa, mas a universidade não banca, não tem acordo. Então o que ele faz? Roda o balaio dele lá, cai um número, juiz fulano de tal, fica relator do processo. Acabou agora a negociação. Agora vai para um julgamento, numa sessão do pleno, que é uma quarta-feira. Então, nessa quarta-feira, na próxima quarta-feira, tem um julgamento. O sindicato que entrou com o processo tem a palavra por 10 minutos, a universidade, que é ré no dissídio coletivo, tem a palavra por 10 minutos, e ela faz a defesa dela, que já está escrita no processo, tem o nosso pedido, tem a defesa dela, e agora tem a palavra cada um 10 minutos, e o plenário de 30 juízes vão julgar. Esse relator recebeu o processo, leu, analisou e dá a opinião dele. A minha proposta de voto é dar 6% para os trabalhadores seletistas, que é o índice mínimo do INPC, ou IPCA. Pronto. Esse voto pode ser seguido ou não. E aí vai colhendo o voto individualmente de cada juiz. A maioria ganhou. Se entender que vai ser X%, vai ser e acabou. Se entender outra forma, está valendo aquela decisão. Que cabe recurso para o TST. Quem perder pode recorrer para o TST, porém, começa a aplicar agora. Então, meu medo, por exemplo, nós temos aqui a cultura de uma database no mês de maio. É isso? O tribunal pode entender, não vai ser mais maio. Database vai ser em junho. Pode entender isso. Não dou nada, saímos perdendo, ainda manda descontar o dia. Então, é uma situação totalmente imprevisível. Totalmente imprevisível. Não tem a menor possibilidade, qualquer advogado chegar para vocês e dizer, não, vai acontecer, é mentira, você não sabe o que 30 tantos juízes vão julgar, até porque você não sabe quem vai compor o pleno no dia do julgamento. Então, é um negócio, a vantagem é que você tem uma conversa preliminar em mesa de audiência. E o tribunal, e o presidente do tribunal, o atual presidente do tribunal, Dr. Lourival dos Santos, é uma pessoa muito ponderada, muito, e sempre favorável à composição. Então, eu tenho absoluta certeza que ele vai se esforçar no sentido de buscar uma composição, mas ele não tem essa autonomia de impor goela abaixo o acordo para ninguém. Tentar conciliar, ele vai. Tá? Só colocar Acho uma... que ele tinha levantado. Desculpa. Mas eu tenho uma dúvida, o senhor falou só dos seletistas, os estatutários também estão incluídos nesse... Nesse histórico que eu acabei de falar, não. Então, a dúvida de competência também, com relação ao Tribunal de Justiça... Não, nós estamos... Tudo isso que eu falei é vendo seletista. E o estatutário? O estatutário é na Justiça Comum, que foi a greve da Prefeitura agora, caiu na segunda vara, e o juiz da segunda vara marcou audiência de conciliação. Agora, a Gocil saiu da Prefeitura, abandonou o trabalho, o juiz marcou uma audiência de conciliação. Você teria que provocar.
Hã? A gente tem uma decisão distinta do Tribunal do Trabalho? Pode ser radicalmente contra uma e a outra. Por exemplo, você pode encontrar na justiça estadual o juiz dizer que não compete ao judiciário fixar despesa pública. E você também corre esse risco na CLT. Os ritos são diferentes. Na CLT, isso que eu falei, audiência de conciliação e um plenário de 30. Na justiça estadual, Dr. Fukumoto, da primeira vara, e o da segunda vara, me fugiu o nome dele agora. Só, ou é a primeira ou a segunda vara. E eles não gostam dessa história trabalhista. Não é afeto ao dia a dia deles, ainda que eles tenham que julgar. Né? Mas não é esse dinamismo ou essa dinâmica da justiça do trabalho. Só levantar uma questão que tem a ver com essa questão do dissídio. Acho que a questão que ele levantou ali, ela é importante. Como é que a gente, se a gente pensa esse caminho, como é que a gente adequa isso a dois regimes de trabalho? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Nós temos, do ponto de vista da negociação salarial, uma trajetória de que a negociação não é feita por um sindicato, ela é feita por 6 sindicatos. E a lógica disso é manter a isonomia do reajuste salarial para as 3 universidades. Então, esse já é uma dificuldade. Em 2014, houve uma excepcionalidade na USP, onde a própria reitoria pediu o julgamento porque queria dar reajuste zero e houve um entendimento da Justiça do Trabalho que teria que repor a inflação. E aí aquela decisão acabou estendendo para o PROESP e acabou estendendo para todo mundo. Formalmente, ela caberia legalmente ali pela decisão do juiz aos funcionários da USP, pelo que eu entendi. Mas aí se estendeu. Então, esse é uma questão complicada de entrar com o dissídio coletivo aqui. Como é que você trata isso? E a outra questão que eu queria colocar é o seguinte. Há sempre uma discussão que, inclusive, já está pacificado no Supremo, que o trabalhador tem direito à correção da inflação. Nós não tivemos a correção da inflação. E o argumento é que a correção da inflação não cabe no orçamento. Em que medida você sente que um dissídio ou uma discussão na justiça poderia evoluir para superar esse debate? Primeiro, quem vai entrar com o dissídio? O STU? Qual é a base territorial do STU? Unicamp. Qualquer decisão vai atingir só Unicamp. Não vai estender para lá. A extensão é uma medida política e não jurídica. Se o sindicato da USP entrar com dissídio, suponhamos que não fosse unificado a greve, o movimento. Se eles decidirem entrar com dissídio lá, não significa que a universidade seja obrigada a estender. Pode estender por questão política, mas não por decisão judicial. Esse argumento não é questão do Supremo entender que o trabalhador tem direito. Tem uma situação um pouco melhor do que essa, que é a Constituição Federal, que fala no salário mínimo reajustado de acordo com o índice de inflação. A tese seria essa: pedir no mínimo o reajuste. O pedido seria esse. E o tribunal não dá mais do que o índice oficial de inflação. Então, a empresa, quando está nessa situação de greve, o que ela faz? Ela oferece um centavinho a mais, né, para desmobilizar o sindicato. Porque a gente sabe que se esperar o julgamento da greve, o índice vai ser o índice oficial. INPC ou IPCA, uma coisa assim. Que é um dos menores índices de inflação. Então, ter a expectativa de que fazendo uma greve você vai ter algo além da inflação, não é verdade. Mas a expectativa é que tenha no mínimo o mínimo. Só que para isso você tem que transpor a barreira da greve.
de julgar a greve. Né? Se você quiser um juiz que vai dar relaxo, ele julga a greve ilegal e abusiva. Pronto. Não julga o mérito. Se você quer legal, pega o tribunal e julga. Vai dar o índice. Não adianta espernear, não criei renda, não tem que vincular, não tem esse papo. O empregador público, quando contrata pelo regime CLT, ele se equipara ao empregador comum. É uma tese que a gente defende no tribunal. Ah, é ano de eleição, não posso dar reajuste. E é ano de eleição, eu posso ter meu salário defasado? Então, é um negócio muito louco. Quem trabalha com exatas aqui, escuta um advogado falar nada, como eu estou falando nada, estranha, mas essa é a realidade, esse é o dia a dia do tribunal. E aí você não tem mais controle. Eu comentava com a Margarida, eu acho que teria um mecanismo, se você não gostar do que eu vou falar, você corta, fala que eu estou errado. O Ministério Público do Trabalho, tem um hábito de se intrometer na vida sindical. Quando eu digo se intrometer, porque ele está cumprindo o papel dele, de fiscal da lei, fiscal da sociedade. Que até agora, eu não vi o Ministério Público do Trabalho preocupado com o que está acontecendo aqui na universidade. Eu não vi. Nada. Nada. Totalmente isento. Eu acho que se vocês falarem que em 48 horas vai parar o CAISM e o HC, o Ministério Público entra com dissídio coletivo contra nós. E aí é tudo isso que eu contei na resposta dele. Inverte. Nós não somos autores, somos réus. Ele é o titular da ação. Agora, aí tem que ser na morte mesmo, no sangue, na porrada. Mesmo que não aconteça, mas no boletim tem que estar. Vamos oficiar a empresa, a universidade, fazer uma assembleia de instauração de greve, de acordo com os termos da lei de greve, só para dar o formalismo. Quem não gosta do formalismo, eu também não gosto do formalismo, mas na hora do julgamento ajuda. Então faria toda a tramitação da lei de greve, dando prazo, publicando um boletim edital, convocando uma assembleia, aprova a paralisação no HC e no CAISM. Eu sou capaz, tenho a ousadia, a petulância de dizer para vocês que menos de 2 dias depois o Ministério Público está chamando o sindicato para negociar. Porque eu não vejo a reação do Ministério Público. No caso da greve, pô. Não está nem preocupado se está morrendo rato lá na experiência ou não. E muito menos com o HC, se está matando gente ou não, se está atendendo ou não está atendendo. E eu estou achando muito estranho isso. Porque na greve da Sanasa, pô, que é todo mundo tem um reservatório de água em casa, os caras já vêm matando em cima. Você fala de greve de ônibus, ele já corre chamar. Por que na Unicamp essa passividade? Tá, isso é pitaco da minha parte, estou falando até mais do que me compete falar aqui. Vai levar fita para ele lá depois, como fez a Sanasa. Eu não sei se entendi direito, mas, por exemplo, se for A greve. E o outro até 30 de julho pode ser que não tenha nada. E pode ser que o juiz chame as partes para conversar. Porque hoje, de 18 de março de 2015 para cá, agora, 2016, né? No dia 18 de março, entrou em vigência um novo Código de Processo Civil. Esse novo Código de Processo Civil traz uma filosofia nova para o direito brasileiro, que é a mediação, a conciliação. Então você pode entrar com uma petição e falar para o juiz que você quer a mediação. E o juiz nomear um mediador, um conciliador. Lá na justiça comum. Na justiça do trabalho é a resposta que eu dei para ele. É obrigatório o juiz e é automático. Não tem regra, não tem nada. Caiu no computador, ele já vai dirigindo para a audiência de tentativa de conciliação.
Agora, se for entrar, se for judicializar a greve, aí faz os dois. Faz um e faz o outro. E dá uma espingarda só, dá 2 tiros. Que ela estendeu o mesmo índice para todo mundo. Até por conta da filosofia de manter a isonomia. Ah, tá, em 2014 então a decisão do juiz. Não, vamos dizer que você pega um reitor cabeçudo, falou, vou cumprir a decisão. Meu, aí aquele puta pega. Você perdeu uma causa e ganhou a outra, ou vice-versa, né? Mas aí tem a questão individual para você brigar. É uma briga que não vai ter fim. O cara teve 7, eu também quero ter o 7. Qual é a diferença? Por conta do regime? Ele perdeu, eu também perdi. Ele ganhou, eu também quero ganhar. Aí, mas especificamente no caso de greve, a gente corre esse risco que você coloca. De ter 2 decisões totalmente contrárias, com o mesmo conteúdo, com a mesma história, o mesmo fundamento jurídico. Nesse caso, conceitualmente, não seria o caso, por exemplo, pensando aqui, a gente não tem essa tradição de dissídio e por ter essa tradição de campanha unificada, nunca se valorizou isso. Mas no caso se você for entrar, é um erro você entrar em 2, porque é mais fácil você entrar em um e ganhar e lutar para estender para todo mundo. O menos perigoso é o trabalhista. É bom lembrar que nós tivemos uma audiência trabalhista porque é a área diante disso que eu estou colocando aqui, dessas facilidades. Não é facilidade, menos dificuldades. É bom lembrar que tem numa ata do Ministério Público do Trabalho, numa audiência que nós fizemos agora, uns dias atrás, aí, não sei quando, que a universidade coloca que é as partes conversem, negociem. Então, na medida que você coloca na mão de um terceiro, ou o primeiro e o segundo juiz da vara estadual, ou do TRT, acabou o nosso papo aqui com a universidade. Ela pode chegar, não converso mais, está com processo na justiça, aguarda lá. Uma outra maneira que teria, uma maneira que daria para dar uma costurada, nem uma coisa nem outra, provocar um fato político, fazer um requerimento oficial do sindicato ao Ministério Público do Trabalho, dizendo que vai haver prejuízo para a população na questão do atendimento médico, por exemplo, e das atividades da universidade, e solicitar uma audiência de mediação. Isso seria possível, mas não dá para garantir. Isso não acontece nada. Está nervoso? Toma água com açúcar. É mais ou menos isso. Para não dizer que não fez nada. Que ele pode chamar a universidade e falar, não tenho proposta. Levanta, vira as costas e vai embora. Tira no escuro. Uma coisa, no meu entender, como a Constituição repete isso, por que o subsídio é uma obrigação, mas ele não é cumprido, simplesmente gera tudo isso? Não deveria ser automático, eu acho. Não existe isso. Nem na iniciativa privada. Até porque na data base você não discute só a questão econômica. É que o mundo para vocês aqui é outro. Lá fora, na iniciativa privada, você discute vários pontos. Por exemplo, bancário, caixa de banco, quebra de caixa, segurança, transporte de valores. Então, nessa data base, discute questões econômicas e questões sociais. Então, para o mundo sindical, a data base é algo sagrado, porque é nesse momento que você vai conversar. Ao contrário dos Estados Unidos. E lá é contrato. O sindicato faz um contrato com a empresa e naquele ano calou a boca. Não tem conversa. Só que lá a Constituição tem 15, 18 artigos, a inflação é aquilo que a gente conhece, não é essa putaria que é aqui no Brasil, né? Ele dá um vendaval, o dólar vai a 5, diminui o vendaval, ele vem a 3,20,
Aí agora está legal porque a inflação vai cair, o índice para um governo é ruim, para esse mesmo índice para outro governo é bom. Brasil, nós estamos cansados de saber como é que é. E a justiça está dentro desse contexto. Deixa eu te fazer uma pergunta, até por conta das coisas que a gente está vivendo. No país, a gente entrou naquela audiência, a gente observou uma greve, deu as 72 horas, que é pedida, e a gente entrou na greve. Aí a gente, no dia 17, em função da iniciar da greve, aí foi aquela coisa, um monte de pacientes dentro do CAIS e uma redução de funcionários. A gente pediu uma reunião com o superintendente de lá. E ele foi executivo do CAIS. Aí ele deu uma de bobo, disse que não tinha recebido, depois encontrou com a gente, disse que tinha recebido, ia agendar. Aí as meninas do comando foram lá e já disse outra coisa, que tinha agendado, que era para eu agendar. Manter. Sim. É lógico, o meu está na reta, ué. Sim, e aí a gente faz o quê? Então, aí medir força. Você acha que ele vai falar que não vai atender? Sem contar a sacanagem, que nesse momento é que manda vir mais, Sim, que é para desqualificar. Né? Agora, veja a posição, a cobrança que você vai fazer para ele. Ele vai dizer que não, ele vai assumir a irresponsabilidade dele. Então é claro que ele vai bater o pé, que sim. Mas eu acho até que ele não é um interlocutor com uma situação dessa. Uma sugestão é o sindicato botar a mão no cofre, fazer um anúncio na 3ª página do Correio Popular, dizendo que no CAISM vai parar e no HC vai parar. Aí o Ministério Público vai ficar rapidinho, vai chamar para conversar. Essa reunião, pelo que eu vejo de universidade, e eu estou aqui há um bom tempo, né, desde 87, que eu frequento aqui, né, sempre digo que eu fui o primeiro advogado a tratar de assunto de peão, fui eu, na greve do 12 por 60 do HC, porque antes disso era só a turma do Ali Lara Romeu que tinha precatório, que peão não tinha. Então, pelo que eu conheço, a trajetória da universidade, ele vai falar para você que não dá para fazer nada. A resposta é essa. Ainda mais se ele consultar um advogado, aí que vai ser pior ainda. Você já falou sobre isso, mas eu só queria entender um pouco a capacidade de resolução de uma reunião dessa. De qual? Daquela sugestão com o Ministério Público. Nós chegamos a conversar com o Ministério Público, com o chefe do Ministério Público, relatando que a Unicamp tem 30 dias de greve e não teve nenhuma negociação. Ele sugeriu que nós fizéssemos uma solicitação de uma mediação do Ministério Público, que eles fariam essa mediação. Inclusive, se propôs a fazer isso na Unicamp. Essa mediação, ela não tem nenhuma chance de criar alguma obrigatoriedade da Unicamp discutir nada. Ela só serve para montar a mesa de negociação. A Unicamp pode, inclusive, se recusar aí? Pode. É um jogo de faz de conta. Vem uma advertência que a ausência poderá, não sei o quê, mas não acontece nada. Ela pode comparecer e ficar quieta. Mas aí a visão tem que ser outra. A gente sabe que não vai trazer resultado prático, jurídico, mas vai criar um fato político. Sim. Que pode até encher mais o saco de quem já está com o saco cheio. Marca uma reunião, cria uma expectativa na base de que vai ter esse encontro, e aí responde que não virou nada, que a universidade não tem nenhuma proposta, não quer conversar, é ruim para ela e não para o sindicato. Eu acho que aí dá margem até para a radicalização da coisa. Porque vocês estão radicalizando? 30 dias esperando, já marcamos reunião, já tentamos, já fomos no caído, já fizemos e tal, e ninguém resolve, e nós vamos ficar nessa situação aí. Não é greve de vagabundo que quer ganhar sem trabalhar. Isso daqui não é greve de vagabundo. É greve numa data base.
por reajuste, então é uma outra visão que se dá para a greve. Você falou de radicalização, a gente tem aqui na Unicamp a situação dos... Não é dissídio. Dissídio é quando ele perguntou de se instaura no tribunal. Aí é dissídio coletivo de greve. Aí já é processo judicial. O número tem toda essa tramitação. Isso que o Kiko está falando é um requerimento administrativo, uma conversa administrativa que não tem efeito prático nenhum. Ele não pode impor de X% no tribunal, ele pode impor e a sentença cumpre. Aqui no Ministério Público não. Não, vocês vão garantir um número mínimo no HC, no CAISM, quem trata o rato tem que entrar, o piquete não pode ser, isso pode ser feito lá, e ele pode até sugerir, por ordem, por sugestão do conciliador, do mediador, que a universidade conceda esse reajuste. Ponto. Só nisso. A não ser que o Ministério Público do Trabalho, em virtude dessa frustração, instaure o processo de greve. Aí não é o sindicato que está instaurando. O sindicato passa a ser parte, juntamente com a universidade. Também, CLT, Justiça do Trabalho, Estatutário e Justiça Comum. Ministério Público da 15ª Região, São Paulo, seletista, estatutário, Ministério Público da 2ª Região, Tribunal da 2ª Região. A decisão de lá não estende para cá e a daqui não estende para lá, a não ser que seja por vontade política. Só pegar uma situação que também é importante a gente entender. Na USP, os funcionários estão tendo desconto no meio da greve. Eles aprovaram em assembleia instaurar ou... eu não entendi o procedimento, mas aí na justiça, requerendo que a justiça se manifeste sobre os descontos. Aí estou entendendo que é um dissídio. É possível você ir para um dissídio para discutir uma questão específica, a parte da pauta de reivindicação? Qual pode ser a consequência disso? E uma discussão dessa poderia levar à discussão da avaliação da greve, se ela é legal, se ela não é legal. O que a justiça poderia determinar? Que a USP pague em nome do quê? Em nome da lei e do direito de greve. Aí ela já não estaria julgando não. Você está discutindo um ponto específico. Descontou quando não poderia descontar. Eu quero uma decisão determinando que não desconte. A decisão vai ser essa. Não vai discutir se era legal. Se ele falar a greve é abusiva e ilegal e vai descontar, tchau. Mas não está discutindo o mérito do reajuste do que você está pleiteando. Mas ele pode chegar e discutir que a greve é abusiva e ilegal. O fundamento do desconto, se ele mandar não descontar, a conclusão lógica qual é? A greve não é ilegal e nem abusiva. Se ele falar manda descontar, é um balde de água fria, que aquele que não queria parar, vai parar menos ainda, né? Vai entrar correndo porque vai descontar. Eu acho que é bobagem, nessa altura do campeonato, ficar levantando essa questão do desconto. A gente está dando subsídio para o adversário. Eu acho que o que a gente tem que falar é não pode descontar, dá uma de marrudo. Não pode, se descontar vai ficar pior. Na medida que a gente começa a fomentar esse medo do desconto, cresce a moral dos caras, porque eles não estão nem aí, me parece. Nem vergonha não tem mais de estar em greve. Pô, é 30 dias, quer dizer, falta macheza, não de homem ou de mulher, macheza no sentido de atitude. Ô meu, você não vai resolver essa greve? Cadê o governador? Cadê os deputados? Cadê as pessoas? Pô, você não vai resolver esse troço, meu? Liga para o presidente do tribunal, liga no Ministério Público. Ó, 30 dias de greve na universidade, é o prejuízo disso. Vocês não fazem nada? Todo mundo tem sangue de barata, pô? Quer dizer, não estou entendendo por que esse silêncio. Pois não. Já que você falou em medo, em desconto, em sangue de barata, historicamente, de onde vem tanto medo que a gente encontra? Pô, na repressão, demissão de sindicalista, de trabalhador. Só história, você lembra assim?
Bom, Você lembra de como é que se deu na ordem histórica isso aí? Historicamente, no começo, as greves elas eram românticas. Ela dava notícia na imprensa, a imprensa divulgava, era bacana, o juiz se notabilizava de discutir o assunto, se acompanha ela e aí é pau em nós. Mas não é o relator que decide, ele dá um rumo, ele propõe um voto. E você tem mais 30 para acompanhar. Por isso essa dificuldade de você mapear, você vai mapear o relator e não a decisão do plenário naquele dia. Mas aí o estrago está feito. Agora você não tem que, não é cantar como calor, eu não vou entrar. Aí o cara te empurra, meu, você tem que cantar, porque está lá o processo para julgar. Na sua experiência. Naquela greve nós demos o azar e que o tribunal também estava mudando o horário de trabalho dos seus funcionários. Né? Hoje, por exemplo, os juízes estão na mesma situação que nós, pleiteando o reajuste deles aonde? Na justiça. Todos os funcionários estão pleiteando reajuste na justiça, com ameaça de cortar. Então, eu não sei te falar, eu queria que você me desse uma tarefa, e aí eu vou seguir aquela tarefa. Se houver o entendimento de instaurar o dissídio, cada um se apega naquilo que acredita, nas orações, Nossa Senhora Desatadora do Nó, na Umbanda, seja lá o que for, e vão embora, se essa é a saída. Seja o que Deus quiser. O advogado não pode ter medo. Se eu chegar broxado aqui, vamos perder, eu não posso falar isso para vocês. Diante do que eu acabei de falar na greve da Sanasa. Nós saímos com decisão unânime. E olha, foi uma greve de intolerância. Por conta de 5 dias. Para receber um salário cada um de PLR. Foi sacanagem, mas foi para marcar território. E os juízes votaram a favor. Eu estava inseguro? Estava. Por quê? Estrategicamente, a Sanasa contratou um juiz que acabou de se aposentar para trabalhar lá dentro. Qual era meu medo? O lobby. E aí eu fiquei mais animado ainda. Eu, pessoalmente, se eu tenho que acreditar na justiça, eu fiquei animado de continuar acreditando. Porque se o lobby do cara, ou ele é muito ruim, né, para fazer lobby, mas eu estava preocupado. O juiz acaba de se aposentar, é contratado pela empresa, para quê? Então isso preocupava, foi votado por unanimidade. Então, se fosse pegar a experiência recente, eu estaria animado, vamos. Mas eu não tenho convicção de dizer para vocês que vai ser uma vitória, não posso falar isso. Mas também não posso ficar com medo se houver uma decisão de instaurar o dissídio. Se tiver outros mecanismos, é melhor. Por exemplo, marcar uma audiência no Ministério Público. Eu prefiro, é mais cauteloso. E aí avaliar em cima do que aconteceu, se instaura ou não instaura. Mas eu sou meio italiano com espanhol, eu gostaria de ver todo mundo não sendo atendido no CAIS e no HC. Aí ia pegar fogo. Aí os caras vêm pegar no nosso pé. Mas mesmo a gente... Inclusive não apreciar as reivindicações. Trata-se de um órgão público, o judiciário não é obrigado a estabelecer índice de reajuste. Saiu pela tangente, não falou nada e falou tudo, matou a gente. Não dá para dar essa garantia. Não dá para dar essa garantia. É iludir as pessoas. Né? É claro que seria muito cômodo dizer, vamos instaurar o dissídio. E depois do julgamento, gente, não deu certo. É sacanagem. A gente tem que discutir antes. Saber os riscos. E pode ser, alguns anos atrás, eu não sei precisar em qual foi o ano, o STU... 2007. Não, depois. Eu acho que em 2010, se eu não me engano, por aí, o STU fez uma denúncia
no Ministério Público do Trabalho, dizendo que havia excesso de horas extras no HC e CAISP. Em virtude dessa denúncia, instaurou-se um inquérito interno no Ministério Público. O Ministério Público é igual à polícia, ele faz a averiguação, a investigação. Então, instaurou-se um inquérito civil público para apurar excesso de jornada extraordinária no HC e no CAISP. A universidade parece que deu uma consertada em relação às horas extras. Houve um corte de horas extras. Não existiu mais abusos de horas extras. O inquérito continuou aberto. E, por uma determinação do Ministério Público, o Ministério do Trabalho, que é órgão de fiscalização, fez o levantamento nos cartões de pontos do CAISM e do HC. Nesse levantamento do cartão de ponto, apurou-se dobras e sem a observância do intervalo de 1 hora. Pouco tempo atrás, o Ministério Público já veio aqui no HC e mudou unilateralmente com a universidade o pagamento do adicional noturno, causando prejuízo para os trabalhadores. O sindicato não soube, os trabalhadores não soube, fizeram um acordo, Ministério Público e Universidade, e cortou o adicional noturno de muita gente por um valor menor. Com essa fiscalização, o Ministério Público está pressionando a universidade para que pare as dobras. Então, o que é a dobra? Estou saindo às 7 da manhã, não chegou ninguém, eu vou ficar. O que é a troca? Estou trocando com você, se você estiver trabalhando, você está dobrando, mas é uma troca entre nós dois. Eu vou te dar outro plantão. No cartão de pontos não mostra se é de concordância, está mostrando que trabalhava 6 horas, ficou mais 6, 12 horas. E o trabalho é corrido, não parou para comer. Então o Ministério Público está em cima desses 2 pontos. Daí porque a proposta de fazer um acordo coletivo, fixando a concordância dos trabalhadores em trocas e evitar as dobras. Essa é a proposta da universidade de renovar o acordo coletivo. Eu li a minuta, o acordo, na minha opinião, tem que ser assinado rápido, porque acrescentou um item a mais, que é negociação de outras reivindicações específicas do hospital. Então, se eu tenho a oportunidade de colocar num documento que a universidade vai conversar com o sindicato outras condições de trabalho, eu mando assinar ontem, porque eu vou ter um mecanismo na minha mão para esfregar na tua cara, meu. Lá em junho, julho, você falou para mim que ia negociar com uma comissão. Por que você não vem? Então, eu estou cansado de ler essa minuta, não tem nada, essa minuta é cópia do que já está, e tem algo a mais que nos ajuda, que é essa cláusula da comissão. Agora, deixar esse assunto sem resolver, sem essa salvaguarda para a universidade, o caminho, modéstia à parte, eu já sei qual vai ser. Não vai ter mais troca e não vai ter mais dobra. Ou que tenha a troca, desde que não implique em dobra. Quem vai perder? Nós, pô! Nós vamos perder, o trabalhador vai perder, eu vou ser madrinha de casamento. Você fica para mim? Mas você vai dobrar? Fico! Na véspera de Natal eu troco com você. É do meu interesse a troca. No cartão de ponto não aparece se é compadragem. Aparece que você está 12 horas ou 24 horas. Agora, no hospital, não pedir dobra, pô, é complicado. Vamos pensar na minha mãe, no meu filho. Cadê a enfermeira? Foi embora.
né? Eu teve uma cirurgia aqui, só porque o rapaz era transexual, a universidade cancelou a cirurgia porque estava na hora do almoço do médico. Moral da história, entramos com o processo, perdemos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos aceitou a denúncia contra o governo brasileiro. Quer dizer, pô, vou almoçar, eu não vou tirar a sua fralda porque eu vou almoçar? Ah, eu não estou falando do hospital. Então, a dobra não pode ser abusiva por falta de funcionário. Tem que ter um número mínimo. Né? Agora, uma dobra imprevisível, a gente tem que ter essa compreensão da necessidade em virtude do trabalho. Tem nojo de paciente, não vai no HC, né? Você não vai trabalhar no HC, nem no CAISM. Agora, abrir oportunidade para negociar. Vamos negociar número mínimo.